Neste vídeo eu comento sobre o filme Águas Profundas, que está disponível na plataforma Amazon Prime. O filme é uma adaptação de um livro homônimo, publicado em 1957, da escritora Patricia Highsmith. Esqueci o nome. Ainda falo sobre o final do filme e também sobre um erro de gravação que talvez você não tenha percebido neste longa. Calma, porque esse vídeo vai ser sem e com spoiler. Pode ficar tranquilo que eu vou avisá-los quando chegar a parte do spoiler. Olá pessoal, meu nome é Renata Farias, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Já convido também você a se inscrever, porque 3 vezes por semana eu trago novidades de dicas de filmes e séries. Águas Profundas é um daqueles filmes que nos pregam peças. Pra mim ele foi aquela bomba da Amazon Prime, porque ele promete ser uma coisa que na verdade ele não é. Eu fui pesquisar o gênero do filme, estava escrito que era um suspense erótico e um suspense psicológico, e na verdade em nenhum momento eu senti uma certa ansiedade para saber o que ia acontecer ou não. É um filme que acabou não me impressionando e também não prendendo a minha atenção para saber quem será que é o culpado ou não. E algumas partes foram bem difíceis para eu assistir porque estava me dando sono, o filme estava um pouco arrastado e ainda há um erro de gravação nesse filme que, acontece, mas assim, o filme vai ser distribuído para várias pessoas do mundo inteiro, então é bom a gente ter essa certa cautela para passar uma imagem boa para as pessoas, né? Em Águas Profundas, nós temos um casal, o Vic, interpretado pelo Ben Affleck, e a Melinda, interpretada por Ana de Armas. Inclusive, eu achei a atriz que interpreta a Melinda bem parecida com a Rafa Kalimann, eu acho que é esse o nome dela, a ex-BBB, que interpretam aquele casal de fachada. Eles vivem juntos, mas eu sinto que não é por amor, e sim pela posse, sim pelos joguinhos psicológicos. Um quer atiçar o outro. Depois, para tentar evitar um divórcio, os dois chegam à conclusão que vão abrir o relacionamento de forma que a Melinda não abandone a família. Essa foi uma estratégia que ele viu de manter aquela visão externa de família feliz, até porque o filme ainda coloca uma criancinha, a Trix, que inclusive ela é muito fofa, para reforçar essa ideia de casamento perfeito, de que a Melinda não poderia largar o Vic porque ela já tem uma filha e tudo mais. Mas o Vic não parece estar muito satisfeito com esse casamento, não. Ele aceitou abrir esse relacionamento, mas na verdade esse não era um desejo dele. Acredito que ele aceitou essa proposta apenas para não perder a Melinda, para fazer com que o casamento continuasse. Então, em uma festa em que ele vê essa aproximação da Melinda com o ficante, ele ameaça esse ficante da Melinda. Ele aproveita de uma morte que aconteceu, de uma amante da Melinda, que foi noticiada pelos jornais, foi uma morte que se tornou famosa, e ele toma a autoria por esse crime, justamente para tentar ameaçar quem tentasse se aproximar dela. O rapaz da festa fica perplexo e tenta se esquivar de Melinda da festa, tenta sair, porque, claro, ele não quer ser a próxima vítima disso. Na sequência vai acontecer outras mortes de amantes da Melinda e o Vic vai ser o principal suspeito por isso. Então o suspense gira em torno disso. Por que será que os amantes da Melinda estavam morrendo? Quem será que estava matando? Basicamente, essa é a sinopse do filme. Agora eu vou precisar falar um pouco sobre algumas partes do filme e o que eu achei. Para isso eu vou ter que dar spoiler. Então, se você ainda não assistiu o filme, eu recomendo você pausar o vídeo, ver e depois retornar aqui novamente. Por que eu digo que esse foi um suspense morno e eu não me conectei com o casal? Achei um casal bem sem sal, um casal que não pareceu ter química alguma e não me causou uma certa ansiedade para saber o que estava acontecendo. Em um primeiro momento, a gente vê que o Vic, ele assume a autoria de um crime para tentar usar isso como ameaça, mas depois a gente descobre que na verdade não foi ele que matou o McRae, porque na verdade ele disse ter matado com um determinado objeto, depois descobriram que na verdade o cara foi morto com uma arma e descobriram também o verdadeiro autor do crime. E então ele passa a ser visto como piada para a vizinhança, porque ele assumiu
um determinado crime, ele quis passar essa ideia de macho viril, de que ninguém ia se aproximar da esposa, e depois descobriram a verdadeira encenação que ele estava criando. E depois disso, conforme vai chegando os amantes de Melinda, e ele sabe que ele não vai poder mais utilizar essa estratégia de ameaçar, porque já se sabe o verdadeiro autor, ele começa de fato a matar os amantes dela. Então ele vai se tornar um serial killer, vai matar sem dó nem piedade. A única parte que eu senti uma tensãozinha foi na última parte em que ele tá tentando esconder o corpo, aí aparece o Dom e ele tenta fugir, e nisso ele acaba optando por tentar outro caminho para tentar fugir do Dom, e aí nisso ele se cruza com ele. Quando ele se cruza, o carro parece perder o controle, e para não tentar atropelá-lo, ele acaba desviando da rota, e nessa hora eu pensei que ele fosse atropelar o Vic, então isso me deixou um pouco tensa, mas foi assim, somente nessa hora, porque eu já previa que ele fosse matar os outros amantes. Eu vejo aqui um típico casamento possessivo, tóxico, porque ambos, tanto ela quanto ele, eu não vejo que eles se amam, mas sim que eles nutrem esse sentimento de posse, de um pertencer ao outro. Por isso que os dois têm essa dificuldade de terminar o casamento, porque eles se sentem pertencidos. Apesar de eles não se gostarem, eles querem permanecer ali. Ela fala pro Vic que ele é um cara muito paradão, que o casamento dela não tem aventura. E quando ela passa a descobrir que o Vic está matando por sua causa, ela começa a se sentir amada. Ela pensa que talvez o Vic não gostasse dela tanto assim, e aí ela percebe, pô, o cara tá matando por mim, tá matando meus amantes, então isso significa que é amor, uma visão muito distorcida. Então ela nutria um pensamento bem narcisista e egoísta dela. Portanto, falando aqui sobre o final, quando ela descobre que o Vic matou de fato o último amante com quem ela estava, que aparece no filme, quando ela acha aquela carteira, eu pensei que ela fosse ficar assim, mais impactada, que ela chega até ligar pro Dom, mas depois ela resolve queimar a identidade até para não ter mais nenhuma prova que possa incriminar o marido, e ela resolve ser cúmplice desse assassinato. E na sequência aparece eles dois na cama, super envolvidos, o que demonstra que ela não vai terminar o casamento por isso. Pelo contrário, parece que ela sentiu mais tesão por ele ter feito isso com um cara. O que é bem assustador da parte dela. Eu achei que ela fosse terminar com o cara, mas não. Ainda mais porque a filha dela pede pra elas não saírem de casa, porque ela chega a arrumar tudo quando ela descobre isso. Então há toda essa questão da família também por trás, e ela resolve se manter ali naquela relação. Sobre o erro de gravação, se você já assistiu ao filme, eu recomendo você retornar precisamente em 1h, 6 minutos e 15 segundos, porque nesta cena aparece o Vic em uma bicicleta, porém com um guidão curvo. É uma bicicleta diferente que vai aparecer no plano sequência, que tem um guidão reto. E isso não poderia ter acontecido porque não se trata de momentos diferentes, em dias diferentes ou em horários diferentes. Era, de fato, uma sequência ali naquele mesmo trajeto que ele estava fazendo. Então, ficou meio estranho, né? Como ele estava com a bicicleta e do nada ele parece com uma bicicleta diferente. É um erro que foi muito sutil e eu acho que quase ninguém percebeu isso, assim. Você tinha que ficar muito atento ali nos detalhes dos filmes, e normalmente a gente está mais focado na história em si do que nos objetos. E aí, o que você achou desse filme? Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E também não se esqueça de curtir o vídeo para que ele alcance mais pessoas. A gente se vê no próximo vídeo.